Bom dia, irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos. Gostaria de pedir que os irmãos abrissem João capítulo 6. João 6. Hoje eu queria trazer o exemplo do nosso Senhor, o exemplo de Jesus, em relação a um dia de decisões difíceis. Um dia de decisão muito difícil na vida dele e mostrar, né, trazer para nós o quanto, muitas vezes nós somos colocados diante de grandes decisões, de decisões que são difíceis e que muitas vezes trazem resultados iniciais que não é o que nós esperamos, não é o que nós queremos, mas que Deus, com a sua infinita grandeza, com a capacidade que Ele tem de enxergar muito além do que nós somos capazes, quando nós tomamos essas decisões difíceis, Ele providencia para cada um de nós o resultado necessário, o resultado preciso, para que nós possamos nos desenvolver, para que possamos crescer, para que possamos cumprir o propósito dele. E João 6 é um capítulo muito intenso. É um capítulo que eu não vou me propor a ler ele todo hoje, mas eu recomendo que vocês leiam. E ele vai mostrar, as pessoas que lerem vão entender o quão intenso é esse momento. Por quê? Pensa o seguinte, se nós pegarmos e pensarmos onde ele estava aqui, né, na região lá em volta do Mar da Galileia, as pessoas de lá, elas nunca tinham visto um poder como ele estava mostrando. Ele era um homem que podia curar as suas sérias aflições, ele podia, né, fazer vários milagres, um milagre de comida, né? Ele podia, né, fazer coisas que as pessoas elas nunca tinham visto. E se tivessem visto algo parecido, não era para elas. E elas sabiam que não era para elas. E de repente, né, eles veem o quê? Um mestre, um obreiro de milagres, fazendo todas essas coisas. Curando, sustentando, cuidando, dando sabedoria, trazendo ensinamentos que eram ensinamentos muito bons, falando e dando atenção que eles nunca tinham recebido. E aí acontece o quê? Em João 6, no versículo 15, olha só a decisão que Jesus toma. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. O que acontece aqui? Quando a gente pega e estuda, né, os relatos, né, de todos os escritores do Evangelho, né, principalmente não, né? Quando a gente vê os 4 primeiros Evangelhos, a gente pega e entende o que está acontecendo ali, a gente consegue pegar vários detalhes, várias coisas que João não fala aqui e entender os pormenores. Mas qual que são eles para a gente poder entender a decisão de Jesus? Lucas, ele mostra, e acontece o quê? Lucas mostra que Jesus tinha mandado os discípulos dele saírem para pregar o evangelho, né? Eles saíram e eles voltaram. Quando eles voltam de sua missão, né? Cristo ali naquele momento ele estava no auge da popularidade dele. As pessoas que o viam o admiravam, as pessoas que conheciam Jesus e que viam as coisas que ele estava fazendo o admiravam, queriam segui-lo, queriam se tornar discípulos dele. As pessoas que achavam que iam perder alguma coisa com Jesus, estavam se tornando inimigas dele, estavam desesperadas para tentar saber o que iam fazer com aquele homem que estava criando esse tipo de situação na vida deles, porque estava fazendo o quê? Estava fazendo com que eles perdessem a popularidade deles, que eles tinham construído com uma série de regras, com uma série de imposições diante do povo. E aí chega um homem
que é capaz de fazer várias coisas e começa a arrebatar esse povo e esse povo começa a segui-lo. E é bem interessante, por quê? Porque muitas pessoas elas acabaram sendo atraídas pelos ensinamentos, pelos milagres, tanto dos discípulos, né, dos apóstolos que estavam com Jesus ali, como do próprio Jesus. E aí, o que acontece? Elas são atraídas e, ao mesmo tempo, né, Jesus recebe, assim, Jesus recebe a notícia de João Batista. Então, imagina o tanto de coisa que estava acontecendo naquele dia. Os discípulos retornam, começam a contar para Jesus das grandes coisas que eles tinham passado, as coisas que eles tinham feito. O trabalho de Jesus estava crescendo. A vinda do Messias estava sendo pregada. Jesus estava sendo reconhecido como um grande mestre. E aí ele recebe a notícia de que João, o primo dele, né, tinha sido decapitado, e de um modo tão banal. E ele continua ali, ele está cansado. A Bíblia a gente vai ver que Jesus ele começa a explicar, né, as coisas que ele quer fazer. E aí ele tenta se retirar junto com os seus discípulos para poder entender o que tinha acontecido, poder conversar com eles. E aí Jesus vê toda aquela multidão seguindo, vê que aquelas pessoas estavam buscando ele. E aí ele fala aqui no versículo 5 do capítulo 6, fala assim: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus sabia o que ele ia fazer. E Jesus Cristo ele tinha vindo de uma noite em que não tinha sido uma noite fácil. Ele tinha pregado, curado muitas pessoas. Ele tinha se retirado para descansar, mas ele tinha sentido que aquelas pessoas precisavam dele. Ele continuou trabalhando, curando, cuidando daquelas pessoas, fazendo todo o trabalho. Aqui fala no versículo que Jesus, no versículo 3, que ele subiu ao monte, né, com os seus discípulos. E a Páscoa estava próxima ali. Então, por esses dados, a gente sabe mais ou menos que Cristo estava mais ou menos um ano antes dele ser crucificado ali, aproximadamente. Então, ele estava no auge da popularidade dele. As pessoas o estavam amando. As pessoas queriam ficar com ele. E ele precisava tomar uma decisão. Por quê? Porque no fim do dia, né, Cristo preocupado que eles estariam muito fracos, e ele alimenta 5.000 homens. A gente consegue imaginar que se eram 5.000 homens, quantas pessoas tinham além daqueles homens ali? Milhares de pessoas seguindo Jesus. É interessante, uma coisa que eu não sabia, eu comecei a estudar um pouco, mas para os romanos, se tivesse 20 ou 30 pessoas reunidas no mesmo lugar, eles consideravam como tumulto. E eles mandavam os guardas dispersarem na mesma hora. Agora eu quero que vocês imaginem 5.000 homens. Mais mulheres, crianças, todos reunidos, ouvindo Jesus. Resultado do trabalho que ele estava fazendo, resultado do trabalho que os apóstolos fizeram ali com ele, seus discípulos. E aí, as pessoas começam a ver o que Jesus estava fazendo e eles começam a falar assim: Jesus, você é o Messias. Você de fato é o rei que Deus prometeu para a gente. Você faz coisas que ninguém faz. Nós estamos prontos para lutar por você e proclamar você rei. Nós estamos planejando aqui desafiar Roma e colocar você como nosso rei. E Cristo, ele sabia qual era o propósito dele. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele tinha vindo para ser rei, mas não era nesse momento. Não dessa maneira. O plano de Deus exigia o quê? Mais um ano de ministério, enfrentando perseguição. Exigia
que Deus, né, que Cristo, na verdade, enfrentasse uma cruz penosa. Esse era o plano de Deus. E Cristo sabia disso. A exaltação dele viria, mas somente depois dele ser humilhado, depois dele passar pelo sofrimento. Ele não veio para reinar sobre um reino terrestre, para permitir que o povo, mais uma vez, tivesse sucesso. Permitir que o povo, mais uma vez, fosse um povo independente, um povo próspero, um povo que teria contato direto com Deus. Ele não veio da forma que os judeus estavam esperando que ele viesse. As experiências que eles tinham tido no passado, lembra? Sempre vindo um libertador, uma pessoa que permitia que eles escapassem da mão do inimigo e que eles voltassem a ser um povo próspero, um povo que podia tranquilamente servir a Deus. Era o que eles estavam esperando. Era a receita que eles conheciam, a receita que eles tinham. E o grande ponto é, né? A população seguiu ele até o outro lado do mar. Imagina. Imagina pregadores atuais tendo uma grande quantidade de pessoas o seguindo, fazendo assim para ele, ó, você fala palavras fantásticas. O que acontece? A popularidade, ela é atraente, né? Ela atrai. E aí, as pessoas fariam o que para tentar continuar atraindo as multidões? Continuaria falando o que as pessoas gostariam de ouvir. E as pessoas, ouvindo o que elas querem, elas continuam, né, seguindo. Mas Cristo, ele já sabia que não era esse o propósito dele. Se a gente voltar um pouquinho, e se a gente olhar lá um pouco antes, pegar Mateus 4, por exemplo, versículo 8 e 9, vai mostrar que o diabo já tinha tentado Jesus nessa mesma coisa. E Jesus não tinha caído. Porque Cristo, ele não buscava popularidade. Ele não buscava esse tipo de coisa. Não era o propósito dele. Ele não queria ser rei daquele jeito. Ele sabia qual era o propósito dele. Ele tinha na cabeça dele qual era. E ele faz o quê? A gente lê o versículo aqui. Ele vai embora. Ele sobe sozinho para o monte. E Cristo, a gente sabe que ele lutou com tais assuntos. Ele passou a noite orando, né? O que era típico dele. Ele emerge dessa longa sessão de oração determinado a avançar, determinado a continuar seguindo o propósito de Deus. Ele mesmo com risco de perder a sua popularidade, ele toma uma decisão que é impopular, né? A gente olha aqui no versículo 22 de João 6 falando assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Olha só, as pessoas aqui pareciam sedentas de querer saber sobre Deus. Pareciam sedentas de querer seguir a Deus e de querer saber qual era o propósito dele. Aqui mostra que eles estavam tentando seguir Jesus, porque eles tinham entendido que Jesus tinha a palavra da verdade para elas. E aí, né, o que acontece? Jesus, quando ele vê a multidão, ele fala assim no versículo 26. Em verdade vos digo, no versículo 26. Vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo.
E eles ainda não tinham entendido e vão até Jesus e falam que, nossa, então ele tem coisa que é melhor do que comida? Ele tem coisa melhor do que as curas que ele está dando para a gente? Senhor, no versículo 28, né? Que faremos para realizar as obras de Deus? Nós queremos, nós precisamos, queremos fazer a obra de Deus. Queremos ser pessoas que servem a Deus. E Jesus responde, a obra de Deus é essa, no 29. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram do maná do deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Olha só, as pessoas estavam ali porque elas queriam o quê? Servir a Deus? Não, elas queriam mais. As pessoas chegaram a Deus, aquela população imensa, aquela multidão, foram até Deus, não porque elas queriam servir. Você viu o que Jesus fala para eles? Vocês estão aqui porque vocês comeram. Vocês não podem estar aqui pelo que vocês comeram. Vocês têm que estar aqui para servir a Deus. Porque eu vim para salvar vocês. Aí eles falam o quê? Não, então a gente quer mais sinais. A gente quer mais coisas do Senhor para que a gente continue acreditando. Parece familiar, né? Quantas pessoas elas agem assim? A minha relação com Deus é uma relação de que eu continuo acreditando em você, desde que você continue dando as coisas que eu quero. Eu continuo louvando e servindo você, desde que eu consiga as coisas que eu procuro. Jesus sabia o que eles queriam. Imagina o tipo de relação Jesus teria criado aqui se ele tivesse dado mais sinais. Ele estaria confirmando o que o coração daquelas pessoas estava pedindo. Ele estaria confirmando que a relação com Deus não passaria de uma barganha, de troca. Como se Deus dependesse de nós para receber alguma coisa. Pessoas acostumadas com isso, querendo esse tipo de coisa, buscando isso. E Jesus responde o que para eles? No 32. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí eles falam, então dá sempre desse pão para a gente. E Jesus declara mais uma vez, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Cristo, ele se coloca ali, ele fala assim, eu não vim para dar o que vocês querem, eu vim para dar para vocês a vida eterna. E para que vocês tenham a vida eterna, vocês precisam crer em mim, porque eu estou declarando para vocês que eu sou o pão da vida, que eu sou a pessoa, eu sou aquele que é capaz de fazer com que vocês tenham a vida eterna. E aí, já começou. Muitos ali pensaram assim, é hora de conseguir um pregador diferente. Se fosse hoje, iam falar assim, vamos para outra igreja. Porque essa aqui não, sabe, não tem aquele fogo que eu quero receber, né? Não tem aquele calor de falar o que eu quero ouvir. Eu não sinto o Espírito Santo aqui, porque ele fala muito das coisas que eu preciso fazer para Deus e que a minha recompensa vai ser na vida eterna. Eu não quero minha recompensa na vida eterna, eu quero agora. Eu acho que eu mereço as boas coisas de Deus agora.
Aí lá no versículo 66, as coisas vão se acontecendo. Vamos no 41, os judeus começam a murmurar aqui, começam a falar assim, quem é ele para achar que ele é filho de Deus? Ele não é o filho de Deus. Né? E começaram a murmurar. E aí, o que eles fazem? Continuam falando contra Cristo. E Cristo vai e fala para eles o quê? Eu sou o pão da vida. Os seus pais comeram maná no deserto, mas esse é um pão, né, que desce do céu, e quem come perece. Mas quem come do pão da vida, que sou eu, esse come o pão da vida, que é a verdadeira comida. E quem comer desse pão vai permanecer em mim e eu vou permanecer nele. Aqui eles estavam entendendo assim, eu não vou ficar passando o resto da minha vida fazendo milagres para vocês, fazendo coisas para vocês. O que eu fiz, o que já está feito, foi feito para que vocês tivessem a confirmação da palavra de Deus. Vocês precisam desenvolver agora a permanência de vocês em mim. E aí, as pessoas fazem o quê? Se escandalizam. Se escandalizam com ele. Aí muitos dos discípulos que estavam com ele, né, já deixam ele de lado. No versículo 60 fala que muitos dos discípulos que ouviram isso falaram que o discurso era duro e que quem poderia ouvir? Senhor, não fala assim, né? Esse discurso é duro. Você falar pra gente que a gente não vai ter todas as coisas que a gente quer na nossa vida? Você falar pra gente que a nossa vida vai ser uma vida de lutas, uma vida em que a gente vai ter que desenvolver, ser lapidado pelo Senhor, permanecer em Ti e crescer buscando a nossa elevação espiritual para que um dia a gente tenha condições de estar na Sua presença por toda a eternidade. Esse é um discurso muito duro. Não fala assim. Tem que ser mais leve. O senhor tem que falar assim, que o senhor vai continuar atendendo às nossas vontades, vai continuar fazendo milagres, que não vai ter ninguém doente, e que se por acaso tiver alguém doente ou alguém que não está recebendo o que quer, é porque essa pessoa não está tendo fé suficiente no Senhor. Aí sabe o que o senhor faz? O senhor faz mais milagres para ela, para que ela possa continuar acreditando. É essa a relação que essas pessoas queriam. É essa relação que muitos pregadores aí fora colocam e falam assim, vem até Jesus, porque se você vier até Jesus, tudo que você tem falta, tudo que você quer vai ser atendido. E a pregação não é essa. É muito diferente dessa. Vem até Jesus e tudo que você precisa para alcançar a salvação, para alcançar a vida eterna, Deus vai fazer em você. Porque Ele vai fazer tudo que coopera para o seu bem e não tudo que coopera para o que você quer. Vocês são pecadores. Nós somos pecadores salvos pela graça. E o pecado é o pior vício do mundo. Todo mundo já vai falar droga e tal, mas o pecado é o pior vício. Porque todo mundo que se descuida, todo mundo que se afasta de Deus, acaba pecando. Não tem nenhum que não seja viciado no pecado. E por causa de Deus, porque nós nos aproximamos dele, nós somos capazes de vencer o pecado. E a gente pode traçar um paralelo muito simples. Se você pegar um viciado em alguma droga, ele até chega chorando para você, pedindo para ajudar a livrar ele desse problema. Mas passa alguns dias ali que você está tentando ajudar ele, acontece o quê? Vem a abstinência, vem o momento em que ele precisa lutar e que ele precisa crescer. E ele começa a praguejar, ele começa a querer voltar para o pecado. E ele começa a exigir que você faça alguma coisa, alguma mágica, que não deixe ele ir para o pecado novamente.
ou ir para a droga novamente. É assim que eles faziam, é assim que o mundo faz. Jesus ele não foi seduzido por isso, porque não é isso que ele oferece. Enfim, aí lá no versículo 66, fala assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Olha que dia difícil, que dia importante. Jesus passou aqui 1 ano antes da sua crucificação. O que acontece? Essa reviravolta desagradável, ela deve ter feito a decisão de Jesus mais penosa. Em Hebreus a gente sabe que Jesus passou por várias provações e por várias tentações na vida dele, e sem pecado. E ele vê aquela multidão, imagina, ele vendo aquela multidão indo embora, porque não queriam aceitar a salvação. Elas não estavam em busca da salvação, elas não estavam em busca de querer crescer em Deus, estavam em busca de ter o seu ego, o seu desejo suprido. Imagina o quão penoso foi para Jesus, não porque ele estava perdendo a popularidade. Isso não era nada para ele. Se Jesus dependesse da popularidade para poder fazer o plano dele dar certo, você acha que ele teria confiado nesses 12 homens? Que um ele já sabia que ia traí-lo, ele afirma aqui, e os outros 11, o que fez essa declaração aqui para ele, que não teriam nenhum lugar para ir se não fosse com Jesus, esse que tomou a frente foi o que traiu ele 3 vezes. Você acha que Jesus dependia da popularidade dele para ele continuar sendo Deus e cumprir o propósito de Deus? Jesus, eu acho que foi penoso para ele, foi difícil, porque ele estava vendo aquelas pessoas tendo a oportunidade da vida delas de ter contato com Deus, tendo a oportunidade da vida delas de tomarem uma decisão difícil na vida delas, mas com muitos benefícios. Indo embora, sem entender nada, depois de todo o esforço dele. Pessoas que estavam se perdendo. Isso foi penoso. Era culpa de Jesus? Ele tinha que ter apelado para essas pessoas satisfazendo as expectativas delas? Ele tinha que ter prestado atenção às necessidades, às carências, né, delas, esquecendo os problemas que eram eternos? Acha que ele deveria ter, né, polido a imagem dele, ter se ajustado e moldado o discurso dele para que as pessoas pudessem continuar aceitando e continuarem empenhadas em falar assim: nós temos um Salvador, nosso Salvador faz tudo o que a gente quer. Não é? Será? Será que a gente não vê esse tipo de preocupação em muitos lugares? Querendo, né, arrastar multidões e cria aquele círculo vicioso, né? Porque os pregadores têm a necessidade de ter multidões para poder, né, ter os seus egos, as suas necessidades cumpridas, e as multidões têm necessidades de discursos que atendam o seu ego, as suas necessidades próprias, para que elas continuem indo. Aí cria aquele círculo vicioso.
e que no final a gente sabe o que vai dar. Todos nós sabemos. A gente não quer aceitar. Para um momento. Vamos parar um momento. No versículo 66 até o 71, já terminando, olha o que fala. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou os 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? E vem a resposta de Pedro. E Cristo ele fala sobre os 12. Ele fala sobre Judas, né? Não é sensato a gente falar que o deslize de Judas aqui, que o erro de Judas, ele foi instantâneo, né? Tava lá um dia Judas andando, né? Vou encontrar Jesus. Aí os judeus param ele e falam assim, quer ganhar 32 moedas? Fácil. Aí ele fala, opa, eu quero. Né? Seguinte, vai até Jesus, a gente vai seguir você, e aí você dá um beijo nele. Só pra gente saber quem é. Não foi assim. Aí ele, num lapso de memória, num lapso de entendimento, vai lá e faz isso. A gente vê que não é assim. A gente consegue entender o comportamento de Judas. Ele já era um ladrão. Ele já roubava. Ele já não era uma pessoa que estava com Deus. Ele estava ali no meio dos 12, porque ele ainda achava, ele estava entendendo até menos do que os outros que foram embora esse discurso de Jesus. Ele entendeu menos que os outros, porque ele achava que ali ele ainda ia conseguir algum tipo de benefício. Ou ele estava tendo algum tipo de benefício que ele achava. Ele era o que tomava conta, né, do dinheiro lá. E aí ele via os benefícios que ele podia ter, via algum tipo de ganho. Quem sabe não passou na cabeça de Judas assim, nossa, se Jesus morrer mesmo, igual ele está falando, acho que eles não vão nem se preocupar com a sacolinha. Fica comigo. Não sei. A Bíblia não fala isso. Estou chutando, mas os pensamentos de Judas, as coisas que levaram ele a fazer o que ele fez, a negar Jesus do jeito que ele negou, a trair Jesus do jeito que ele traiu, são coisas de uma pessoa que passou anos com Jesus sem entender uma palavra do que ele falou. Agora, quantos, mesmo permanecendo em um lugar que prega a verdade, estão traindo Jesus? Pedro, que estava fazendo muito bem ali e que dá uma resposta fantástica para Jesus, ele acabou negando Jesus. Decisões difíceis foram tomadas naquele dia na Galileia. Decisões que afetariam a vida daquelas pessoas e toda a eternidade. Sabe? A gente pode aprender com as escolhas de cada um que estava lá com Jesus. Com as escolhas de Jesus. A gente aprende que, no final, o que prevalece é a vontade de Deus nas nossas vidas. E a vontade de Deus, Cristo ele falou, ele declarou aqui, é que todos sejam salvos. Que todos bebam do sangue como da carne de Cristo. Não estou falando aqui da ceia. Estou falando de servirem a Deus. Essa é a vontade dele. Mas ele afirma que aqueles que não querem fazer a sua vontade, ele deixa aí. Que aqueles que não querem ir para o céu, não precisam se preocupar. Não vão para o céu. Para terminar, a escolha que aqueles discípulos fizeram, sem saberem, foi uma escolha muito sensata. E eles responderam algo que, mesmo sem entenderem o que estavam respondendo, eles falaram uma das maiores verdades.
Pedro fala assim, Senhor, quando Pedro responde, os outros consentem. Senhor, para quem que a gente vai? É o Senhor que tem as palavras da vida eterna. Não tem outro caminho na nossa vida. Não tem o que a gente fazer. Essa era uma resposta que Jesus não tinha. Se perguntarem para Jesus, Senhor, para onde nós podemos ir além do Senhor para que tenhamos a vida eterna com Deus? Jesus não deu essa resposta. Porque a resposta era Ele. A decisão difícil que nós temos que tomar na nossa vida é se nós queremos ir para o céu ou não. E sabedores de que as nossas decisões, elas trazem consequências. E Deus nos ensina que quando nós escolhemos estar com Ele, não existe nenhuma consequência que seja ruim, porque todas elas cooperam para o bem daqueles que decidem amá-lo. Tudo que você passa na sua vida, quando você está com Deus, está cooperando para que você cresça, para que você seja lapidado, mesmo que seja difícil. Você está crescendo e está se desenvolvendo. A decisão é sua. O que você decide? Para onde você vai? Para quem ir? Além de Jesus. Que a paz de Deus esteja com todos.